Quando você decide mudar de vida e começa a seguir Jesus, o povo fala de você. Ah lá quem está indo na missa da família, já fez tudo na vida, que fica lá batendo peito em igreja, é um safado, é uma piriguete. Se você se converteu, meu filho, é Jesus que importa, é Ele que sabe da sua vida. Jesus foi chamar os seus discípulos, tinha um ladrão, o ladrão chamava Mateus, ele era cobrador de impostos, e todo cobrador de impostos era ladrão, safado, desonesto, pegava dinheiro para o império, pegava dinheiro para ele. Aí Jesus passando, todo mundo, naquela época era assim, quando você não gostava de alguém, você cuspia no chão. Aí o judeu, todo mundo cuspia no chão. Aí ele falou, mas gente, que cuspição que é essa aqui? Aí quando Jesus olhou, estava lá na banca Mateus, humilhado, cabeça baixa. Quer dizer, eu não vou olhar para Jesus, um homem santo, um filho de Deus. Jesus largou todos, chegou perto de Mateus, levantou o queixo de Mateus para ele olhar para ele e falou com ele assim, ó, segue-me. E Jesus saiu. Mateus levantou, jogou o dinheiro no chão, chutou a sua banca de impostos, tirou a sua roupa de cobrador e passou a seguir Jesus. E um dos evangelhos mais bonitos foi Mateus que escreveu. Era um ladrão, um safado, um corrupto. Quando ele se encontra com Cristo, ele larga a vida antiga e passa a ter uma vida nova. Saulo para mim é um dos piores, espada do lado, muito culto, odiava os cristãos, descobriu onde os cristãos estavam reunidos, ele cercava o templo, entrava no templo, matava homem, matava mulher, a mulher com o nenê no colo. Saulo, eu estou grávida, eu estou com o neném aqui, você é cristã? Sou. Eu vou te poupar o sofrimento, eu mato o neném primeiro para te matar depois, para você ver que eu matei. Matava o neném e matava a mulher. Gente, que cara que é esse? Um dia sobe no cavalo, todo imponente, capa para trás, vamos agora para Tarso. Lá tem cristão. E ele vai para matar os cristãos. Brilha uma luz, ele cai do cavalo e ele escuta assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai dizer, quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Entre na cidade, e um homem com o nome Ananias vai te procurar. Ele vai te dizer tudo o que você deverá sofrer pelo meu nome. A partir da hora que as escamas caem dos olhos de Saulo, ele passa a ser Paulo e passa a pregar a palavra de Deus. Mas vocês acham que os cristãos acreditaram? Quando Saulo chegava num lugar, meu filho, a porta que passava 5, passava 20. Corre que é ele. Teu passado te condena, Saulo. E Saulo falava, gente, eu mudei de vida. Eu sou agora um pregador. É ruim, hein? É ruim, hein? Pregador? Está pregando, é fogo em nós. Sai. Ele custou a conquistar o seu nome, porque o passado de Saulo o acompanhava. Vou ficar só nesses 3. Maria Madalena, ao discípulo de Jesus, Mateus. Quem que está pregando a palavra de Jesus? Saulo, esse converteu. Não é assim que a pessoa fala? A pessoa não acredita que você dá conta de mudar de vida. A pessoa não acredita, talvez a sua família não acredite mais em você. Duvido que você dá conta de parar de beber. Duvido que você dá conta de parar de usar droga. Duvido que você dá conta de parar de acessar site pornô. Duvido que você dá conta de parar. Deus olha para você e diz, segue-me, porque eu acredito em você. Eu acredito em você, como eu acreditei em Maria Madalena a primeira vez que eu a vi. Acredito em você, como eu acreditei em Levi a primeira vez que eu o vi. Acredito em você, como eu acreditei em Paulo na primeira vez que eu o vi. E olhe, quando eu vi Madalena, quando eu vi Mateus, e quando eu vi Saulo, não era pau que se cheira, não. Assim que a gente fala em Minas, fulano então não é pau que se cheira, não é assim? Não era não. Mas se converteram, encontraram o Senhor e mudaram
de vida. Esse passo a mais é dado a você hoje. Meus irmãos, eu digo para você que me ouve, cada um, imagina que você está sozinho com o padre aqui. Você quer ser feliz? Pare de fazer aquilo que é errado e passe a fazer aquilo que é certo. Pare de seguir os caminhos que não são caminhos de Deus. Volta para o Senhor. Abandona tudo aquilo que é mundano. Você não precisa de site pornográfico para ser feliz. Você não precisa de sex shop para ser uma pessoa realizada. Você não precisa de filme pornô em celular. Porque hoje eu vou te contar. Tem aqueles grupos de WhatsApp. Está no WhatsApp. Tá bom. Mas cuidado no grupo que você está. Se o grupo começa a levar as coisas para o outro lado, se você é de Deus, entre em grupos cristãos, entre em grupos católicos. Não fique nessa mexida e nessa lavagem que multicelular virou, não. O órgão genital é a causa de toda piada, eles gostam. Pessoa pornográfica gosta de falar só de coisa pornográfica. Então todo caso, toda figura, toda ilustração, sempre é uma coisa imoral. Isso tudo vai entrando no seu celular. Não, mas eu não leio, mas eu não vejo, eu não gosto. Por que você está no grupo? O que isso chega? No meu celular não chega. Meu celular, você pode fuçar no meu celular de ontem, hoje e sempre. Nunca teve coisas pornográficas. Porque nós decidimos servir a Deus. Nós decidimos ter um caminho. Eu, pelo menos, decidi tentar levar uma vida certa com aquilo que Deus me propõe. E você pode decidir o mesmo. Você está numa roda de amigos, lá no bar, no futebol, na universidade. Começou coisa suja. Sai. Não fala nada. Em silêncio. Sai. Vai estudar. Vai tomar um lanche. Vai no banheiro. Vai fazer o que você quiser. Mas não se deixe misturar, porque hoje em dia, meus irmãos, acontece o que aconteceu com o filho pródigo. Ele foi cuidar dos porcos. O mundo de hoje, você olha, você não sabe quem é gente, quem é porco. Está tudo no meio de uma lavagem tão grande, e Deus não sabe quem é filho e quem é porco. Porque tem gente fazendo coisas muito piores do que animal. Um dia uma mulher me falou: padre, meu marido é igual animal. Olha o que ele está fazendo. Eu falei: minha filha, não fale dos animais não. Que animal que faz isso? Seu marido tem uma promiscuidade feia mesmo. Ele tem que converter, tem que abrir o coração ao Senhor. E eu quero encerrar, meus irmãos. Se eu pudesse, falava muito outras coisas para vocês, mas para quem sabe ler, um pingo é letra. Quero ler para você a segunda leitura da missa desse final de semana, que fala sobre a sacralidade do nosso corpo. Quando eu me converto a Cristo, eu me converto todo. Eu converto a minha mente, eu converto o meu coração, eu converto as minhas conversas, eu converto o meu corpo. O meu corpo é uma obra de Deus. E antes que fale o contrário, quem falou que sexo é ruim? Sexo é uma bênção. Foi Deus que fez o sexo, ou não foi? Foi Deus que fez o sexo. Relação sexual, o prazer naquele ato que é unitivo, que é procriativo, que é coisa de Deus. Agora, o jeito que o mundo está tratando o sexo, não vem de Deus não. Isso é coisa diabólica. Casais que trocam de parceiro, um homem e 2 mulheres, uma mulher e 9 caras, 8 caras, 4 mulheres, 9, eu nem sei o que está acontecendo por aí. Mas tem coisa que até o diabo duvida. Eu recebi uma ilustração um dia desse, há tempos atrás. Eu fui bobo porque eu deletei o negócio. Tive que ter mandado imprimir. Eu achei bobo, mas era uma coisa interessante para mostrar. Teve uma reunião dos capetas no inferno. Beelzebula no trono, aquela capetada toda. Aí o diabo falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Vai lá para cima tentar o povo. Aí os caras falaram: nós estamos com medo. Nós estamos com medo. O povo está demais. O senhor não imagina o que o povo está fazendo. Aí em cima tem o povo e tem umas mulheres assim: eu quero abortar. Aí tem o outro lá:
essa família acabou, não sei o quê. Aí o diabo falou, vamos ficar por aqui até as coisas acalmar lá em cima. Até o diabo fugiu, está no inferno, escondeu. O diabo está com medo da maldade do povo. Gente, fala a verdade para mim. A gente não está com medo da maldade das pessoas? Você não abre porta mais. A gente não sai com tranquilidade mais. Eu não saio muito. Eu frequento muito família, casa. Mas sair assim, ninguém quase... A gente não tem sossego. Você para um carro no lugar, você não sabe se quando voltar, se o carro está lá. Você sai do lugar, vê uma pessoa atrás de você, você não sabe se vai te matar, se vai te roubar, se vai te bater, o que vai te fazer. Então a gente tem medo de sair. Você liga jornal, matou, estuprou, violentou, suicidou, é só isso, assassinou. Você fala, gente, mas que mundo que nós estamos? E as pessoas não veem os sinais também não. Um calor que nunca se viu. A chuva não vem. E o povo está com a água, ó. Está difícil. Nem consciência ecológica as pessoas têm. Tem uns que é tapado mesmo, me desculpar a palavra. Está a televisão falando, rádio falando, panfleto falando. Não tem problema. E quando tiver água para lavar o meu carro, eu estou lavando mesmo. Eu que estou pagando. Eu estou pagando. O problema não é dinheiro, meu filho. O problema não é dinheiro. O problema é que você vai ter dinheiro, mas não vai ter água. Tem país lá na África, o pessoal tem dinheiro, mas não tem comida para comprar, não. Esse aqui é tanto de papel. Você fala, para que esse tanto de papel na minha mão? Não tem com que gastar. Gente, vamos vigiar a nossa vida. Vamos ter uma consciência, aquilo que o Papa falou muito, teologia ecológica. Eu não tenho que viver, eu tenho que conviver e respeitar a natureza, a mãe natureza. São Francisco de Assis é o protetor da teologia ecológica, né? Irmã Lua, irmão Sol, irmãos peixes, ele se interagiu com a natureza. Hoje em dia, meu filho, a pessoa está acabando com tudo, está complicado. Mas se os outros não façam, que nós façamos. Se os outros não preocupam, que nós nos preocupemos. E que nós tomemos a rédea da nossa história. Façamos a diferença num mundo cada vez mais cinza. A começar do modo como nós lidamos com a gente mesmo. Isso é muito importante. O modo como eu me trato determina o modo como eu trato o outro. Impressionante como que o povo é sem educação. Não vou falar de coisa de igreja, não. Geralmente eu entro em elevador. Aí eu acostumei, eu entro e falo assim, boa tarde. Tem que tanta gente. Boa tarde. Isso fica assim, ó. Quase que eu falo, alô, boa tarde. Agora que não, que o pessoal me conhece, né? Quando entra, boa tarde, boa tarde. Tem que ter, gente, no elevador placa. Isso para mim é o cúmulo do absurdo. Favor não conversar no celular dentro do elevador. Tem gente que entra no elevador, aquele cubículo, todo mundo com calor, aí fica o sem... Oi, o quê? Não está pegando, oi! Não está pegando não. Peraí, licença. Ah, eu não estou... Gente, que falta de educação. Falta de educação. Você está na fila, aí tem uma fila. Você vê muito em aeroporto, povo sem educação. Está a fila. A gente está na fila, e tem uns sentados aqui, ó, conversando, tomando suco, falando mal da vida dos outros. Aí fala, senhores passageiros, eles levantam, vão lá para frente, faz assim daqui, ó. Quem vai falar alguma coisa? A coisa começa, não é grande não, são nesses sinais pequenos que você vê que o ser humano se transformou em individualista. Eu não me preocupo com o outro, eu não me preocupo com a mulher grávida, com o idoso, com o que estava na frente, com o que tem uma senha. Não, o negócio sou eu. Se eu estou bem, o resto que se dane. Se eu estou bem, você não precisa estar bem. O cristão é diferente. Para que eu esteja bem, quem está do meu lado precisa estar bem também. Mas cuide de você antes de querer cuidar dos outros. Vou ler a segunda leitura e não vou nem explicar, que dispensa explicação. Primeira carta aos Coríntios 6, 13 e seguintes.
Irmãos, o corpo não é para a imoralidade. O seu corpo, o meu corpo, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Porventura, essa pergunta é para todos, ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Você vê na televisão, mulher fruta, aquelas mulheres enormes, aí um seio de fora, bumbum aparecendo, em certos lugares, homens sem roupa, aquela coisa, aquela confusão que está o mundo. Porventura, hoje em dia eu não sei como que está o mundo. A mulher começou a fazer sucesso, ela vai para Playboy e fica pelada. Ah, pá, tudo que é bonito é para se mostrar. É para o diabo é assim que funciona. Mas para Deus, tudo que é bonito é para se consagrar. Para Deus você consagra, o diabo você mostra. Eu queria pegar uma, claro que não vou fazer isso, mas aquela revista, essas revistas de mulher nua, e achar o endereço da Dada, né? Vamos falar Dada, da mulher Dada, e mandar para ela esse versículo aqui. Também não tem fé. Quando chega lá, meu filho, Deus, Jesus, igreja, você vai empurrar lá há muito tempo. Moral, mas é para perguntar, porventura, filha, você que está pelado aí, mostrando tudo, fazendo malabarismo, você ignora que o vosso corpo é um membro de Jesus Cristo? Ele te comprou pelo seu sacrifício na cruz, para você ficar aprontando essa lavagem que você está fazendo com o seu corpo? Quem adere ao Senhor, torne-se com Ele um só espírito. Então, se os outros fazem, que nós não façamos. Se os outros gostam, que nós não gostemos. Se os outros veem, que nós não vejamos. Quem adere a Cristo, torna-se com Ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Ó, perna para quem te quero. Fugir da imoralidade. Vou falar uma coisa que ele falou comigo. Dom José Belvino, era seminarista. Tomando café com ele aqui na casa dele, ele disse assim: na minha época era mais fácil ser seminarista. Por que, Dom José? Porque na porta da casa dele tinha uma banca de revista. Que na minha época, revista pornô, vinha dentro de uma sacola preta, escrito de vermelho assim: imprópria menor de 18 anos. Aí a pessoa chegava e pedia a revista. Ela vinha num pacote preto. Então a gente passava, a gente ia comprar jornal, a gente só via pacote preto. Hoje em dia você vai comprar jornal, nem aquele negócio. Antes tinha uma bolinha preta, né? Eles põem uma bolinha preta no seio, naqueles lugares lá. Que hoje em dia, meu filho, o negócio está tudo Você chega na banca, você está na banca, estão lá do seu lado vendo. Aqui é gostosa, ó, gostosa mesmo. Arruma um jornal, pode me dar uma dessa aí. Me dá uma dessa, não está gostosa semana passada. Está tudo normal. O pecado hoje ficou normal. E se você fala, não, eu não fiz essas coisas não, eu sou praticante, eu sou católico, isso aí não é contra, mas tá fanático, tá beata, hein? Tá na batida do padre, né? Hoje o certo é criticado, o errado é aplaudido. Só encerrando a leitura. Fugir da imoralidade. Em geral, olha para você ver isso aqui, ó. É São Paulo que está falando. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer, fica fora do seu corpo. Mas o fornicador, o que é fornicador? É o tico-tico no fubá. Fornicador é o rapaz que sai de casa com a carteira cheia de camisinha. E diz ainda, é aplaudido pelos colegas: essa noite eu peguei 6. É um fornicador. A moça, nessa noite eu fiz sexo com 9. É fornicadora. Ah, eu estou casado. Eu estou pegando a secretária. Fornicador. Ah, quando meu marido não está em casa, o jardineiro vem cá. Você sabe o que é? Fornicador.
Fornicador é quem só pensa naquilo, quem só faz aquilo, quem só quer saber de sexo. Mas o fornicador, ele peca contra o próprio corpo. Aí vem a mulher, aí vem o homem fornicador. Você não tem nada com isso não, padre? Não tem nada com isso. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Aí São Paulo vai dizer: ou ignorais também que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que foi Deus que o deu a você. Olha a profundidade disso. Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós, e que vos é dado por Deus. É Deus que te deu o seu corpo. E portanto, ignorais, acabar de ignorante. Isso que a leitura está falando. Ou ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. De fato, fostes comprados, e por um preço muito alto. Então, glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus também com o vosso corpo. Glorificai a Deus com a vossa sexualidade. Glorificai a Deus com a sua genitalidade. Porque tudo que a gente tem é bonito. Tudo que a gente tem é bonito. O seio da mulher é bonito. O órgão reprodutor da mulher, o pênis, tudo isso é bonito. É obra de Deus. O ser humano nu é o ser humano mais bonito. Adão e Eva andavam nu. Eram lindos. Só que entrou o pecado. E quando o pecado entrou, o que eles fizeram em primeiro lugar? Tamparam o sexo. Adão tampou o pênis. A Eva tampou. Por que tampou? Porque não é bonito mais, ficou sujo, ficou imoral, É preciso voltar à graça original. É preciso voltar. Estava conversando com um amigo meu, ele mexe com essa área de medicina, de farmácia. Ele falou que como é difícil fazer exame médico. A hora que chega, fala assim: por favor, abaixa a cueca. Na hora fica vermelho e fica nervoso. Por favor, pode tirar a roupa toda e deita aqui na maca. A primeira vez que a mulher vai no ginecologista, a mulher quase morre. Por quê? Porque na nossa cabeça está que o órgão genital é sujo, é imoral. Então não posso mostrar. Eu não posso. Porque se mostra quando não pode. E quando deve, não se mostra. Gente, Deus fez o ser humano uma obra-prima. Ele fez o homem, ele fez a mulher e viu que era muito bom. Mas veio o diabo e estragou tudo. Transformou o amor em sexo, transformou a sexualidade em sujeira, transformou o genital em piada, e está aí por diante. Padre Léo fez uma pesquisa e ele falou que descobriu que o órgão sexual feminino, ele descobriu 121 palavras para falar da vagina da mulher. Tudo palavra, cada palavra, pessoal, eles gostam. E para o órgão genital do homem, 174 palavras que eles usam em piada, em boteca, em roda. Por que isso? Que o ser humano tem uma facilidade de sujar aquilo que Deus fez. Então, meu irmão, minha irmã, quando você se olhar no espelho, quando você estiver tomando banho, quando você estiver se enxugando, saiba que esse seu corpo é templo do Espírito Santo. Saiba que foi Deus que fez você, e você é muito bonito, você é muito bonita, mas não deixe o pecado estragar aquilo que Deus fez. Não deixe o pecado sujar aquilo que Deus fez. O nosso corpo não é para a imoralidade, o nosso corpo também é para o Senhor. O casal, não tem nada mais bonito do que um casal. A relação sexual, o encontro dos dois no leito de amor. Ali a unidade acontece. Ali é que é gerado os filhos, maravilhoso. Mas o que nós estamos vendo por aí, isso não é obra de Deus não. Isso é obra do diabo mesmo. O diabo está estragando o ser humano através do nosso corpo. Então que você leia e releia essa leitura, e que você possa hoje nesta missa, nós vamos fazer isso com o Santíssimo Sacramento,
começar uma vida nova. Se você é um prostituto, se você é uma prostituta, se você é um garoto de programa, se você é um drogado, não importa, isso é ontem. Hoje você pode começar uma vida nova. Hoje você pode voltar para o Senhor. Hoje você pode abandonar isso e se tornar para Deus alguém muito valioso, se tornar aquilo que Deus quer que você seja. Depende só de você. Jesus não fechou os seus braços a Madalena. Jesus não fechou o seu olhar a Levi. Jesus não fechou a sua misericórdia a Saulo. Ele não vai fechar nem os seus braços, nem o seu coração e nem o seu olhar a você. Você recebeu de Deus um corpo maravilhoso. Use o seu corpo para glorificar a Deus. Use o seu corpo para que o mundo veja que você é obra das mãos do Criador. E quanto mais bonito você for, quanto mais malhado você for, quanto mais torneada você for, mais de Deus você deve ser, porque Deus caprichou com você e você melhorou a obra que Deus fez. Seja de Deus. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Leia a palavra de Deus. E se a pregação do padre não conseguiu te convencer, se convença pela palavra. Leia na Escritura o que a Bíblia diz a respeito do seu corpo, a respeito do templo do Espírito Santo que todos nós somos. Que o Senhor nos consagre e que a nossa conversão passe também pelos nossos corpos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos acompanhou neste DVD, neste CD no YouTube, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o teu coração e principalmente o seu corpo. Não cuide apenas do espírito, porque é de Deus também, mas santifique o teu corpo, consagre o teu corpo, e ao contrário do que o mundo diz, tudo que é bonito é para se mostrar, a palavra de Deus nos diz, tudo que é bonito é para se consagrar. Consagre a sua vida ao Senhor Jesus, que você pertence a Ele pelo seu batismo e pela sua morte no alto da cruz. Ao Senhor Jesus, nosso resgatador e aquele que nos comprou pelo preço do seu sangue, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos convença desta verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não estou criticando não, mas é muita gente que gasta muito dinheiro com livro de autoajuda. Eu acredito muito mais na ajuda do alto. A gente acredita na autoajuda, eu acredito na ajuda do alto. Agora nós temos que ajudar também o alto, né? Não há um livro melhor para te motivar, para te fazer sonhar, para te fazer um vencedor, do que a palavra de Deus. Só que as pessoas não leem, elas leem tudo. Aí você pergunta, você lê Bíblia? Não, não leio. Aí eu leio um texto desse maravilhoso, tem gente que está na igreja há anos, aí eu não conhecia. Eu não sabia que um homem lutou com um anjo, ficou rolando na terra a madrugada toda. E literalmente o pau quebrou, meu irmão. E ele falou, eu não vou te largar. O anjo vai no tendão, dá um puxão, no nervo, ele começa a mancar. Falou, cara, você vai ficar mancando. Para todos aqueles que verem você mancando, vão te perguntar, por que você está mancando? Aí você vai dizer, eu lutei com Deus e venci. Aquele homem manco não era um mancar de perdedor, era um mancar era um sinal. Qual é o sinal que você traz na vida? Que as pessoas olham para você e dizem assim, esse é um vencedor. Tem gente que tem força de vontade, tem gente que é persistente, tem gente que é disponível, há pessoas que têm lealdade, pessoas que são verdadeiras, pessoas que são presentes na sua vida. Essas são pessoas que têm traços de pessoas
vitoriosas. Jacó lutou com o anjo a madrugada inteira. Tem gente que faz uma oração de 5 minutos e acha que está com crédito. Ah, mas eu rezo um Pai Nosso e Maria antes de deitar, Deus não está me dando nada. Meu filho, você está querendo mesmo? Jacó lutou a madrugada inteira. Jacó lutou pelo seu sonho. Qual era o sonho de Jacó? Ser grande, próspero, feliz. Como que se resume isso? Ele queria ser abençoado. Se você não me abençoar, eu não vou te largar. Este sonho que você tem que lutar, e aqui eu abro um parênteses, é um sonho em conformidade com o sonho de Deus. Porque eu já escutei que uma moça, piriguete, estava vindo à missa, rezando para o amante dela largar a esposa e ficar com ela. Falei, minha filha, você tem que rezar para você ter vergonha na sua cara. Você tem que rezar para você mudar de vida. Você está sobrando aí. É você que está sobrando. Você acha que Deus agora vai abençoar adultério. Deus vai abençoar a mulher que anda com homem casado. Deus vai abençoar o homem que anda com a mulher casada. Você está plantando para colher, meu irmão. Não misture as coisas. Ah, mas eu quero ser feliz. Então vai ser feliz lá fora. Vai ser feliz, depois da sua vida vai para o inferno ser feliz. O sonho que você tem que sonhar é um sonho onde Deus vai te abençoar. Você não vai ficar sonhando coisas que é contrária à palavra de Deus, porque você não vai ser abençoado. Pode lutar 1 ano, 10 anos, pode lutar a vida toda, vai terminar em sofrimento, porque o sonho é preciso estar de acordo com a vontade de Deus para você. Ah, padre, eu estou sonhando, eu estou rezando para o meu sonho realizar. Qual que é o seu sonho? Porque eu trabalho numa empresa há 10 anos. E eu roubei dinheiro dessa empresa há 10 anos. Quando chegou lá um inspetor, ele está fazendo a revisão dos livros. Eu estou fazendo até novena para Nossa Senhora Aparecida, para ele não descobrir. Mas que novena que é essa, meu irmão? Agora você acha que Nossa Senhora Aparecida vai agora abençoar você que está roubando. Você é um ladrão, está pegando o que desceu e está fazendo novena para a santa. Olhe lá, reze para você ter mais vergonha na tua cara. Para você mudar de vida, para começar a fazer a coisa certa. Ah, agora eu estou rezando. Eu tenho um sonho, eu estou lutando com o anjo. Para que você está lutando com o anjo? É porque eu sou casado, engravidei uma menina, e a gravidez não está bem não, eu estou rezando para acontecer um aborto. Espera aí, meu irmão, mas que bobagem que é essa? Você está brincando com Deus? Você está brincando com a palavra de Deus? Você acha que Deus é esse mundão que você está aí? Que tudo que faz é certo, você pode fazer o que for que Deus vai te aplaudir. Não é assim que a banda toca no coro de Deus. Deus tem a sua palavra, Deus tem a sua lei, e o que acontece tem que estar na vontade de Deus. Dito isso, porque eu fiz esse parênteses, porque há uns anos atrás eu fiz uma pregação aqui sobre eu mereço realizar os meus sonhos. Aí teve gente que saiu e falou, ó, tá vendo? O padre falou que eu quero realizar meu sonho. O meu sonho é ficar com aquela mulher que é casada, mas é o meu sonho, eu vou pegar ela. O sonho tem que estar em consonância com a vontade de Deus. Dito isso, sonha e lute para ter o que você deseja. E para você lutar com um anjo, você tem que ter do seu lado uma boa intenção. Não sei se você sabe disso. Um anjo só, no Antigo Testamento, ele destruiu um exército, somente com o olhar. Havia o povo de Israel, eram poucas pessoas, havia um exército enorme vindo para destruí-los, e um profeta orou a Deus. Meu Deus, nós estamos perdidos, sozinhos nós não damos conta de destruir 1/3 deste exército. Deus disse, fique calmo, eu combaterei a vosso favor. E a Bíblia diz que à noite, naquele acampamento, apareceu um anjo, e um anjo destruiu todo o exército. Agora você vai entender uma coisa. Quando você vê um anjo,
se é que nós vamos ver um anjo, das duas uma. Se você está levando uma vida boa, de santidade, ajoelha e louva. Se a sua vida não está boa senão, corre, meu filho, corre! Porque a coisa está feia para o teu lado. Gente que acha que todo anjo que aparece é para abençoar. Agora você vai entender uma expressão na Bíblia. Toda vez na Bíblia que aparece um anjo, qual é o sentimento de todos aqueles que o veem? Quem sabe? Alguém falou para cá, ó. Medo. O sentimento de quem vê o anjo é medo. Leia a Bíblia e você vai entender porque que o anjo, quando aparece para Maria, ave cheia de graça, não tenhais medo. Ou seja, eu não vim para te fazer mal. Quando o anjo levou Tobias, que é filho de Tobit, para encontrar a mulher dele. Aí o anjo prepara tudo. Rafael, né? Expulsa o demônio Asmodeu, aquela coisa. Aí ele volta. Quando Tobit está com Tobias, eles vão agradecer a ele. Ele falou, olha, não tem que me pagar nada. Deus que me enviou para conduzir você. Mas quem é você? Eu sou Rafael, um dos anjos que vê a face de Deus. O que eles fizeram? Caíram com o rosto por terra e tremiam de medo. Porque o anjo, com o olhar, ele fulmina um ser humano. Então o ser humano tem medo. Quando os anjos anunciam que Jesus nasceu, leia lá, eles aparecem para os pastores. Primeira coisa que os anjos falam: não tenhais medo. Eu venho trazer uma boa notícia. Que bom, qual que é a boa notícia? Nasceu-vos hoje o Salvador. O anjo é muito poderoso. O anjo é a santidade de Deus. É por isso que o Apocalipse relata duas turmas quando Jesus voltar. A primeira turma está de pé, com os braços erguidos, cantando glória e dizendo: eis que vem o nosso Salvador. Outra turma está chorando, com medo e gritando: nós estamos perdidos, porque o pecado abunda em nós. A visão é a mesma, mas quem recebe é diferente. O anjo, para quem é de Deus, é bênção. Para quem não é de Deus, é maldição. Então nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. E se você sonha aquilo que é de Deus, até com o anjo você luta. E você vence. Não desista tão facilmente do seu sonho. Não vou falar o nome, que não precisa, mas eu abençoei há um tempo atrás uma senhora, uma mulher, né, uma senhora jovem, querendo tirar carteira de carro. Padre, só me dá uma bênção? Dou sim. Eu quero tirar carteira, eu quero tentar tirar carteira. Tentar não. Fala assim, eu vou tirar. Isso. Vou tirar a carteira. Tá bom. A senhora já tentou? Já. Quantas vezes? Chama. Oi? Chama. Quê? Chama. Não estou entendendo. Eu estou com vergonha, padre. É uma? O que você está falando? 21. Falei, peraí. Aí eu tentei ficar normal, mas por dentro eu fiz assim, não! Mas não falei, né? O padre, eu falei, a senhora repita, por favor? 21, padre. Mas eu me pus um desafio. Ou eu tiro, ou eu tiro. Eu já sou amigo de todas as autoescolas, conheço todos os instrutores. O examinador me veio e falou assim, mas de novo? E ela falou, voltei, você não me deu carteira? E ela tentou não sei quantas vezes. Um dia ela apareceu com a carteira. Eu fiquei admirado, porque, para falar a verdade para você, eu não sei se eu tentaria tirar a carteira 21 vezes. Enfrentar aquilo 21 vezes. Mas ela não... Ou seja, ela queria carteira mesmo. E a dela vale muito. Porque quando ela levantou para ser abençoada, ela até chorou. E a família junto ao lado. Graças a Deus.
Mamãe com dinheiro para tirar uma carteira podia comprar um carro, não é? Mas ela está com carteira. Não sei nem se dirige, mas quando ela abre a carteira, ela está vendo o sonho realizado. Eu sei que talvez, sei não, penso que talvez a maioria não vá fazer, mas faça porque eu tenho o meu, faça o teu. Eu vou explicar por quê. Faça na sua casa, ou na sua carteira, ou na porta do seu guarda-roupa, o painel das possibilidades e sonhos. E coloque foto. Eu tenho um sonho. Qual que é o seu sonho? Eu tenho o sonho de conhecer a Disney. Coloque uma foto da Disney. Eu tenho o sonho de morar numa casa própria em tal lugar. Coloque uma foto da casa que você quer ter. Aí eu tenho um sonho de ter uma casa com quintal para eu ter um cachorro. Qual cachorro? Tal. Coloque a foto do cachorro daquela raça. Mas o que resolve isso? Conscientemente nada. Inconscientemente tudo. Porque a sua mente, ela não lida com realidade, ela lida com pensamento. Tudo que você pensa é. Ela não difere o que é realidade e o que é pensamento. Você pensou, para a sua cabeça é verdade. Me prove, padre. Provo. Você vai assistir um filme de terror, ou um filme que você goste. Aí a câmera de Hollywood pega o pé de alguém, um pé de sapato social, aí aparece o pé andando assim. Aí a câmera sobe um pouco, aparece uma machadinha suja de sangue. Aí o cara entra na cozinha, abre a porta, fica atrás da porta e apaga a luz. Quando ela apaga a luz, a gente já está suando aí. Aí a câmera sai dele e vai para a porta de entrada. Aí entra uma mulher com sacolas. Ela entra, fecha a porta com o pé, acende a luz com o cotovelo. E como tem muita sacola, ela entra na cozinha no escuro. É lua cheia. Aí a câmera pega o reflexo da lua e atrás da porta o pé com o homem, o pé do homem. Quando o filme já está aí, o que o seu coração faz? E você fica assim, ó. O que era o ideal? Se a nossa mente não acreditasse em tudo que você pensa. É para sua mente falar assim, ô bobão, isso aí é Hollywood, está cheio de gente ali atrás. Aqui não é sangue não, é um preparado. Aquilo ali é um filme. Quando você vê, a sua mente, ela pega como verdade. A pessoa preocupada, ela não sofre pela realidade, ela sofre por aquilo que ela pensa. Ela pensa que pode ter acontecido algo de ruim, e ela já está sofrendo pelo algo de ruim, que é verdade na cabeça dela. Ela sofre não pela realidade, ela sofre pelo pensamento. Vai fazer uma prova, você nem fez a prova, você já está sofrendo com medo de não passar. Você sofre por algo que é irreal. Por isso que a nossa mente, ela só lida com sim, ela não lida com não. Tudo que você pensa, para ela é positivo. Por isso que eu digo muito, nas minhas palestras, treinamentos, não tenha medo, tenha sonho. Porque quando você tem medo, a sua mente lê como positivo. Exemplo. Eu quero casar. É um sonho. Eu quero subir na empresa. É um sonho. Eu quero viajar para tal país. É um sonho. Eu quero comprar tal carro. É um sonho. Então, na sua mente é sonho. É vontade. Então a sua mente pega isso e coloca na caixinha do desejo, das possibilidades. Quando você olha esse painel de fotos, e você olha e sonha, e fica feliz, só de saber que um dia você vai realizar o sonho, a sua mente, ela faz novas conexões mentais, conexões neurais, e aquilo na sua mente já é uma possibilidade. E a neurociência já provou que pensamento é energia em potencial.
Quando você pensa em algo, eu quero, eu mereço, eu vou conquistar, para sua mente já é verdade, já é realidade. Aqui, não, potencialidade, no tempo e no espaço remoto. Por isso que é bom você ter um painel de sonho, para você sempre ver aquilo, e você condicionar a mente que você quer aquilo mesmo. E sobre a mente que pensa só o positivo, vou te dar um exemplo. Nossa, eu tenho medo de morrer de câncer. A sua mente lê o quê? Eu quero morrer de câncer. Eu tenho medo do meu marido me trair. O que a sua mente lê? Você quer que o seu marido te traia. Por quê? Sua mente não lê não. Ela não sabe o que é não. A mente humana, ela só lida com positividade de pensamento, potencialidade, e que se realiza no tempo e no espaço. Ah, padre, eu não concordo com isso não. Então eu vou te provar. Muito fácil te provar isso. Vamos lá? Pense num gatinho. Pense num Fusca. Pense num sorvete. Não pense numa maçã vermelha. Não pense no avião. Ela não lê, ela não sabe o que é isso. A sua mente, isso é neurociência e neurofísica, a sua mente, ela está condicionada à positividade. Tudo que você pensa, tudo que você fala para ela é positivo. Eu quero isso, eu não quero isso. Ela lê, eu quero isso. Então pare com, por isso que a pessoa negativa, ela atrai para ela o que ela não quer. Toda pessoa negativa, ela atrai o negativo, porque ela fica, eu não quero isso, eu não quero, ela só atrai isso. Eu não quero um homem enrolado, eu não quero um homem assim, é o que aparece. É um não. Em vez de falar o não, fala o que você quer. Ao invés de falar o que você não quer, determine o que você, e uma vez que você sabe o que quer, lute pelo que você quer. Deixa seus colegas rirem, deixe as pessoas perto de você falar que você não está batendo bem, mas se é sonho, lute pelo que você quer. E ele disse para o anjo, eu não vou te soltar, me solta que está amanhecendo. Eu não vou te soltar se você não me abençoar. Em outras palavras, eu vou lutar até que eu consiga o que eu quero, e eu quero é isso, e se você não me der o que eu quero, eu não vou desistir. Tem gente que desiste muito fácil. Quer uma faculdade, faz um vestibular, faz 2, está difícil, eu vou desistir. Então desiste, nunca será. Nunca será. Eu estou gostando de uma pessoa, mas a pessoa não me dá bola, está lá na faculdade, está lá na escola. Então desiste, outro vai pegar. Aí você vai ver, não, eu podia ter casado com ela. Não vai. Eu conheço gente que acredita em sonho e é atrevido. Eu já celebrei casamento, que o cara chegou na faculdade, olhou para a menina a primeira vez, falou com ela assim, eu vou casar com você. A menina, cai fora, cara, chato, nem te conheço. Depois de 3 anos, estava aqui, eu te prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde. O cara sonha e falou assim, eu acredito, eu vou lutar pelo que eu quero. Não desista, gente. As coisas fáceis raramente são duradouras. O que dura uma vida é o que você pagou caro para conquistar. Veja como vale muito mais uma coisa que você compra do que quando você ganha fácil. Teve um cara que ganhou no sorteio aí um celular iPhone 7 Plus. Hoje tem essas coisas, né? O celular só não anda, o resto ele faz. Mas ele ganhou. Aí passou pouco tempo, já estava arranhado. Aí largou lá em casa, quase o celular some. O celular caiu, trincou. Nó, cara, trincou um iPhone. Eu falei assim, nó, até bem que eu não comprei. Ou seja, foi ganhado. Agora imagina se eu tivesse pago em notas de 100 aquele iPhone. Aí, meu filho,
faz carinho, põe película, põe proteção, cuida, porque você sabe o tanto que você trabalhou para comprar o que você tem. Você sabe o tanto que você suou para ter o que você tem. Então você tem que lutar pelo que você tem, pelo que você quer. A mensagem dessa noite é só isso. Se você quer algo, não desista, lute, insista, persista, mas não desista. Olha que bonito que eu encontrei no livro de Augusto Cury. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidente. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Essa frase eu tenho no meu quadro de Master Coach. Eu não sou coach, não sou Master Coach. Eu vou ler o que eu tenho no meu quadro lá. Foi o curso que eu fiz. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Tem gente que recebe uma derrota, ele desiste. A derrota não é para você desistir, a derrota é para te ensinar a quê? A vencer. Só é digno da sabedoria quem usa lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força. Os fortes usam a mente. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com autodisciplina. Gente, isso aqui é para matar. Seja um sonhador, mas una o seu sonho com autodisciplina. Quantas noites eu cheguei a dormir 3:30 da manhã para acordar 7, estudando. Não moro com ninguém, não tem professor em cima de mim, não tem mãe cobrando, não tem pai xingando. Autodisciplina. Eu quero algo? Quero. Esse título é importante para mim? É. Eu quero ter essa certificação? Quero. Eu quero reconhecimento? Quero. Pague o preço. Não desista. Uns falarão, padre, eu vou sair, está muito difícil. Eu tenho amigos que não fizeram o curso. Aí eu vou sair, está muito difícil. Quanto mais difícil, mais raro é o certificado, meu irmão. Eu vou fazer um curso cego de 1 hora, você recebe 5 certificados. Não, isso aqui eu imprimo para você 10. Seja um sonhador, mas una o seu sonho com autodisciplina. Economize. Seus colegas estão bebendo, está estudando. Seus colegas estão farriando, está trabalhando. Seus colegas dormem até 10, está acordando 6. Seus colegas vê filme na Netflix até 4 da manhã, você está lendo até 3. Vale a pena. Um dia, todos estes vão trabalhar para você. Um dia, todos estes vão trabalhar para você. Faça no presente o que você não gosta, para você fazer no futuro o que você tem prazer. Quem só faz no presente o que te dá prazer, vai fazer no futuro só o que não gosta. Faça agora o que você não gosta. Faça agora o que é difícil. Não para os outros, para você. Eu me desafio a fazer isso. E você consegue fazer. Você consegue fazer. Eu levei um tapa na cara um dia desse, que era para até virar minha cara para trás. Que quando eu era mais jovem, eu tentei aprender violão, não dei conta. Na verdade, eu não quis. Porque, tá difícil. Meu dedo aqui, eu não estou decorando essas posições. Que eu não queria já pegar e cantar. Eu só estava dizendo, quer pão, quer pão, quer pão, quer pão. Falei, não, eu quero fazer assim, ó. Olha, meu filho, você começou a aula 1 semana, como você quer fazer dedilhado? Aí larguei o violão. Falei, eu não nasci para isso não, não dou conta disso não. Nossa Senhora. Numa dessas minhas viagens, me apresentaram um artista de Salvador. Ele de social, de terno, com as mangas do terno dentro do bolso, não tinha os braços. Eu falei assim, mas fica sabendo que você é um grande artista? Não vou falar o que é, eu vou abrir a sua palestra com um número. Eu sou músico, eu vou tocar Ave Maria.
Chegou no palco, o cara tirou o sapato, com o pé ele tirou a meia, eles colocaram o violão no chão, ele com o pé, ele dedilhou a Ave Maria, dignou. Eu falei, peraí, ele toca a Ave Maria, dignou no pé. Aí eu falei assim, eu não consegui na mão. Eu não falei nada não, eu só fiquei assim, meus parabéns. Aí todo mundo aplaudiu o cara de pé. E tem gente que ainda fala que podia ficar calado. Tem gente que nasceu com um dom especial. Pergunta para ele se ele nasceu tocando violão com o pé. Pergunta para ele quanta gente não disse, você não dá conta. Treinou. Hoje ele faz show, ele ganha vida tocando violão. Tocava violão com o pé lá no Pelourinho, ganhava umas moedinhas, por dia 30, 40, 50 reais. Um produtor com visão longa pegou, fez influência num restaurante melhor em Salvador, ele começou a tocar no restaurante, ganhava 150 por noite. Hoje os restaurantes brigam para ele tocar, falou, toco, por noite, 2.500, eu pago. O cara tira uma noite, 2.500 reais, tocando violão com o pé, e o povo, ó. E por que eles pagam? Porque lá atrás ele não desistiu. Guarde isso. Sonhos sem disciplina. Nossa Senhora. Custo cura eu vou te contar. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Eu vou ler o versículo todo aqui, o verso. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com autodisciplina. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Sonho sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias e não de pessoas. Lute pelo que você ama. Vale a pena insistir por ser quem quero ser. Maravilhoso. Antes de rezar com você um pouquinho, termino com um fato. Hoje eu vim aqui para te dar uma injeção de ânimo, viu? Porque tem muita gente que veio aqui hoje e está pensando em desistir. Isso aqui está difícil, eu vou desistir. Deus está me usando para falar para você, não é para desistir. Não é a hora de sair. Não é a hora de tomar decisão. Não é a hora de chutar o balde. É a hora de tentar mais uma vez. Tente mais uma vez. Derby era um homem cansado de trabalhar vendendo coisas. Ele queria ser rico. Juntou com os seus familiares para comprar um terreno. Ele, arando a terra, achou uma pepita amarela. Levou numa joalheria, era ouro puro, melhor qualidade. Compraram os terrenos em volta, amigos, familiares, eles começaram a escavar. Fizeram túneis e não achava nada. E ele ele falou assim, eu vou quebrar. Investiram muito dinheiro aqui, não tem ouro nenhum, só tinha uma pepita, parece que alguém jogou essa pepita aí. Para ele não quebrar, ele falou, olha, não vou insistir mais, desisto. Quem quer comprar? Vendeu muito barato. Pessoas compraram. E ele voltou a vender coisas. Um dia, na hora do almoço, ele foi abrir o jornal, ele viu que havia em contrato uma das maiores minas dos Estados Unidos. E para o susto dele, era o terreno que ele vendeu. E ele leu no jornal a burrada que ele deu. Porque quando o repórter perguntou para o dono da mina, mas foi muito difícil achar ouro, ele falou, olha, quem me vendeu o terreno fez todo o trabalho. Eu peguei a mina que já estava aberta e foi com a máquina mais 1 metro. Depois que caiu 1 metro de terra, ali já estava toda a mina. Precisei trabalhar só 1 metro. E o cara pôs na cabeça dele um lema de vida. Na vida, tudo depende de cavar 1 metro a mais. A hora que você pensar em desistir, diga para você mesmo, só mais 1 metro. Só mais 1 metro.
Cada dia, se você não luta pelo que você quer, lá no fundo pode ser que você não queira ou não mereça. Quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Leia na sua casa, Gênesis 32, versículo 24 ao 32. Jacó lutou pela bênção e terminou abençoado. Não convido a todos, não, mas convido você, que tem um grande sonho na vida, e que quer lutar por ele, e você não vai desistir até alcançá-lo. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar, e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana, um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus tem uma palavra para você que ressoou no meu coração, rezando esta semana para as pregações de hoje. A segunda leitura deste domingo, o 25º do tempo comum, tem grandes lições para nós. Se você puder abrir a sua Bíblia, está em Tiago, capítulo 3, no versículo 16, até o capítulo 4, no versículo 3. É uma leitura que vale a pena você destacar aí na sua Bíblia, para voltar quando necessário for. Inveja, rivalidade e o poder da oração. São temas que tocam concretamente a nossa vida. No versículo 16 do capítulo 3, Tiago vai dizer: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Guarde isso. A raiz de toda desordem é a inveja e a rivalidade. Onde você ver que há uma desordem, tem pessoas invejosas e tem pessoas brigando. A palavra de Deus nos chama a evitar toda divisão e toda maldade. Afastar do nosso coração, afastar da sua família, do seu casamento, do seu namoro, toda divisão e toda maldade. Por quê? Não é apenas para facilitar o relacionamento. Não. Se fosse só isso, já estava bom. Mas é mais. Porque estas atitudes envenenam o coração. Todos têm medo de cobra. Por quê? Porque ela pica e injeta veneno e você pode morrer. Então não fuja apenas da serpente, fuja da inveja, fuja da rivalidade, porque essas coisas envenenam o coração. E é muito complicado conviver com pessoas envenenadas, porque um coração envenenado, ele vai gerar uma língua e uma boca envenenada. Eu não sei se as pessoas fazem isso hoje ainda, mas eu me lembro no meu tempo de estudo, quando alguém na sala de aula falava assim um comentário mais quente, ou soltava aí um veneninho, o pessoal brincava assim: limpa aqui, ó, limpa aqui, ó. A pessoa: o que escorreu aqui? Veneno.
Tem gente que, cuidado, hein? O coração está tão envenenado que isso vai transbordar nas suas palavras. Meus irmãos, devemos pedir ao Senhor o dom da humildade, para não termos inveja daquelas pessoas que têm dons diferentes dos nossos, e não ficar com rivalidade, com briga, contenda. Isso acontece, infelizmente, na igreja. Isso acontece dentro das nossas famílias. Isso acontece no trabalho, na sala de aula. Alguém começa a se destacar, alguém começa a fazer um trabalho diferenciado. Em vez da pessoa ser elogiada, ela é alvo da inveja. E as pessoas começam então a ter sentimento de rivalidade. Vale a pena você pensar: será que no meu coração a inveja, ela está atrapalhando os meus relacionamentos? Eu vejo desordem à minha volta. Versículo 17. A sabedoria que vem do alto, ela é antes de tudo pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos. Meus irmãos, a verdadeira sabedoria, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nunca gera inveja e rivalidade. Eu estou com inveja de tal pessoa, deve ser Deus. Não é Deus. Não é Deus. Eu estou brigando demais, deve ser o Espírito Santo. Não é. A sabedoria de Deus não gera nem briga, nem rivalidade e nem inveja. A sabedoria de Deus tem 3 características. Ela é humilde, ela busca conciliação e ela é misericordiosa. Como é bom a gente escutar esses elogios a respeito da nossa conduta. Imagine que maravilha as pessoas falarem de você assim: olha, fulano de tal é tão humilde, fulano de tal é conciliador, ele não gosta de briga, ele é misericordioso. Esta é a sabedoria que vem do alto. Em vez, meus irmãos, de buscarmos superar o outro, nós devemos buscar conciliação, conciliar, colaborar. Você pode escolher ser uma dessas duas coisas. Você pode ser um competidor, você pode ser um colaborador. No seu casamento, você não vai competir com seu cônjuge, você vai colaborar com ele. No seu trabalho, não é bom que as pessoas fiquem competindo, eles têm que cooperarem. Como que eu consigo? Se abrindo ao Espírito Santo de Deus. Nos tornarmos instrumentos de reconciliação. O cristão, gente, ele não pode ficar só olhando o circo pegando fogo. Você tem que entrar para reconciliar. Tem 2 pessoas brigando, 2 pessoas discutindo. Você tem que chegar lá e falar: olha, vamos resolver isso. Eu vim ajudar vocês, fica brincando não. Fica assim não. Não é assistir, é intervir. Ah, padre, eu não ajudei no problema, eu só escutei, então você atrapalhou. O cristão, o católico, ele tem que ser um instrumento de reconciliação. Aqui vale a pena você se perguntar: eu tenho sido um pacificador? Quando você vê algum lugar pegando fogo, o que você faz? Você joga água ou você joga gasolina? Tem gente que gosta de ver o circo pegando fogo, né? A linguinha, linguinha quente. Tem gente que tem uma linguinha quente. Aí fica
fala de cá, fala de lá e leva de cá. É o traz, é o leve e traz, né? É o leva, traz e fala de um, fala de outro. Não agrada a Deus, não. Isso é demoníaco. As pessoas que agem assim precisam abrir o coração à sabedoria que vem do alto. E você vai se tornar um instrumento de paz. Vale a pena rezar todos os dias a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Tiago continua. Nós temos no versículo 18. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Onde reina a paz, o bem floresce. Como é difícil você ter uma vida de guerra. E briga com um, e briga com outro, e briga com o vizinho, e briga com o marido, e briga no trabalho, e briga no namoro, e briga na escola. O pessoal está muito briguento, hein? Precisamos ser instrumentos de paz, promotores da paz, e levar aonde nós estamos um clima de reconciliação. A começar aí na sua casa. Para com aquela, padre, eu não levo desaforo para casa. Cristão leva. Cristão leva. É melhor o silêncio do que uma briga. É melhor o silêncio do que uma discussão. E guarde uma coisa, quando você discute na sua família, quando você discute com seu irmão, quando você bate boca com seu marido, quando você discute com um parente, não há vencedor numa discussão familiar. Todos perdem. Todos perdem. Quando você briga na sua casa, todos ali já perderam. Para Deus não há um ganhador daquele que tem inveja e por causa da inveja ele não tem paz interior. E quem não tem paz interior se incomoda com a paz dos outros. Aí a pessoa ela não tem paz, ela quer acabar com a sua. A pessoa não fica sossegada, ela quer acabar com o seu sossego. Tinha um homem que trabalhava quebrando pedras. Ele tinha uma grande marreta e ele então quebrava pedras. E era um homem muito insatisfeito. Era um reclamão. Ele tinha saúde, tinha emprego, tinha família, mas era um eterno reclamão. E invejoso, viu? Invejoso. Não podia ver nada que queria. Um dia, o seu anjo da guarda resolveu dar nele uma lição. Você sabe que a pessoa invejosa, ela é insaciável. O que é isso, padre? Ela quer mais, mais e mais. Nunca tá bom. Nunca dá bom. Então o anjo disse para ele assim: a partir de hoje, aquilo que você invejar, você vai se tornar. Tá bom. E aquele quebrador de pedras, não demorou muito, ele viu um homem rico na porta da sua mansão. Ele olhou para aquele homem e ele teve inveja daquele homem. E já já ele se transforma naquele homem. Rico, na frente de uma grande mansão. Antes mesmo dele entrar para a mansão, para aproveitar aquilo tudo, ele viu passando num carro blindado um general, uma patente alta, importante, sendo ladeado por motos. Ele teve inveja do general. Na mesma hora, ele aparece no lugar do general.
Ele se sente então importante, fardado. Só que aquele carro todo blindado estava muito quente. E ele viu que o problema era o sol. O sol com o seu poder. Ele então teve inveja do sol. Plim! Ele virou o sol. Esplendoroso, poderoso. Mas nessa hora veio uma nuvem escura de chuva e cobriu o sol. Ele teve inveja da nuvem. Plim! Virou a nuvem, cheia de água, raios, poder. Não passou muito, veio um vento e começou a dispersar a nuvem. Ele teve inveja do vento. Plim! Virou o vento. Poderoso, furacão, tufão. Só que ele bateu numa grande montanha e a montanha não saiu do lugar. Ela parou o vento. Ele teve inveja da montanha. Plim! Virou a montanha. Poderosa, alta, grande. Pouco tempo depois, ele escutou um barulhinho bem familiar. Lá do alto, ele olhou e lá na base da montanha tinha um quebrador de pedras forte, que com a sua marreta tirava daquela rocha pequenos pedaços. E ele viu o que tudo que ele invejou é tudo que ele sempre foi. Esta é a triste sina do invejoso. Nunca dá bom, nunca chega. Ele quer algo, e quando ele chega naquilo, não é o que ele queria. O que a Bíblia diz, onde há inveja e rivalidade, há todo tipo de coisa má. No versículo 1 do capítulo 4 de Tiago, é a segunda leitura desta missa, Tiago pergunta assim: de onde que vêm as guerras? De onde que vêm as brigas? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? O que Tiago está nos ensinando, meus irmãos? Que as brigas externas, elas refletem a briga interna. Quando eu não estou bem comigo, eu não consigo ficar bem com ninguém. Quando eu não resolvi dentro de mim esses conflitos, essas paixões, eu vou brigar com outro, achando que o problema é o outro. Quando você não se domina, quando você não consegue se controlar, 3 sentimentos brotam no coração: o egoísmo, a inveja e o orgulho. A pessoa invejosa, a pessoa orgulhosa, a pessoa egoísta, ela está clamando por socorro. A briga maior dela é com ela mesma. A briga maior dela é dentro dela. Então Tiago está falando aqui, muitas vezes, às vezes mas na maioria das vezes, o problema não é o outro, o problema somos nós. Que a gente vê o que a gente quer ver. Geralmente a pessoa tem uma dificuldade de fazer uma autoanálise. Aí ela começa a apontar ao problema é ele, o problema é ela, o problema é o que o outro disse, o problema é que o outro fez. Mas talvez você não conheça o contexto, o que está por trás. Na maioria das vezes, o problema não está fora, mas dentro de nós. E cuidado, meus irmãos, um coração em conflito, um coração em briga, é igual uma mulher grávida. O que significa isso, padre? A mulher grávida, ela está gerando uma nova vida. E uma pessoa que tem conflito dentro dela,
ela gera problemas. Não estou falando o nome, estou? Mas você conhece. A pessoa está a tal lugar, ela está problema. Ela vai para tal lugar, ela está problema. Ela muda de trabalho para estar problema. Ela está numa pastoral, ela está problema. Ela vai para outra, ela está problema. Ela casa com um, deu problema. Casa com dois, deu problema. Está no 26º casamento, já está dando problema. Será que a pessoa não está vendo que o problema não está fora dela? Será que a pessoa não está vendo que há algo errado acontecendo dentro dela? Como aquela mãe, coitadinha, que foi ver o filho desfilar no 7 de setembro. Toda a tropa marchando, batendo o pé direito junto. Mais de 600 soldados, todos batendo o pé direito. E ele estava no último pelotão, na última fila. Quando todo mundo batia o pé direito, ele batia o pé esquerdo. Todo mundo via que não estava certo aquilo. E a mãe, com a bandeirinha do Brasil, gritou para o filho: vai que é tua, filhão, Brasil! E alguém perguntou para ela: aquele rapaz ali é seu filho? Ela falou: exatamente. Sabe por que eu tenho orgulho dele? Todo mundo: não sei não. O batalhão todo está marchando errado, só ele que está certo. Cuidado, viu? Esse é o protótipo dos pais e mães de hoje. Todo mundo está errado. É o filhinho que está certo. É o reizinho que está certo. Meus irmãos, se a pessoa cresce assim, dificilmente ela tem uma autocrítica para olhar-se no espelho e dizer: eu estou errado. Eu tenho que mudar. Eu estou causando as brigas. Eu estou causando os conflitos. Mas a pessoa não, ela quer sair como vítima, né? A todo mundo implica comigo. Mas será por quê, meu filho? Será por que todo mundo implica com você? Por que todo mundo está vendo que você não está? Tiago está dizendo: de onde que vem a guerra? De onde que vem a briga? Não vem justamente da paixão que está dentro de você e não fora? Vale a pena, no nosso exame de consciência, a gente falar para Deus: oh meu Deus, quais são as paixões que me atrapalham? Quais são as paixões que estão no meu coração? Tiago continua no versículo 2: cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais a inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Meus irmãos, uma pessoa que se perdeu, ela não consegue nada. Ela pode fazer o que quiser. Ela pode pintar o 7, ou 8, 9. Não vai conseguir nada. Olha o que Tiago está falando. Você cobiça e não tem. Você até mata. Você cultiva inveja. Você briga. Você faz guerra. Mas não tem êxito. Não constrói nada. Não consegue nada. Meus irmãos, a cobiça é uma sede insaciável. Não há nada que chegue para aquele que cobiça. E atenção, meus irmãos, cuidado, que a cobiça é uma arma que o diabo gosta de usar. Por quê? Olha para cá e entenda isso. Porque a pessoa que cobiça, ela não está olhando para si mesma, ela está olhando para o outro. E quando você cobiça, você não está enxergando as bênçãos de Deus na sua vida. Esse é o problema de quem cobiça.
Você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Você está vendo o que Deus está fazendo na vida do outro. A cobiça tira o nosso olhar de Deus e coloca naquilo que o outro tem e que é do outro. Por isso, cobiça. Quanto mais desejamos o que o outro tem, menos reconhecemos o que nós temos. Eu não estou dizendo aqui que você não possa ter mais, ter a sua casa própria, o carro do seu sonho, comprar sua moto, não estou falando nada disso. Estou falando da cobiça. A pessoa, ela diz, eu não sou, o outro é. Eu não tenho, o outro tem. Uma pessoa que cobiça, ela não tem nada na vida. Nada na vida. Que o diabo adora um coração que tem a cobiça. Porque quem tem cobiça, ele está impedido de reconhecer a bênção de Deus. Aí a pessoa fica sem paz e tira a paz dos outros. Por fim, o versículo 3 do capítulo 4 de Tiago. Pedis, sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Meus irmãos, guarde uma coisa no seu coração. O objetivo da oração não é satisfazer os nossos caprichos. O objetivo da oração é alinhar a nossa vontade, a nossa vida, à vontade de Deus. Veja a oração do Pai Nosso, a estrutura da oração do Pai Nosso. Santificado, venha o teu reino, faça a tua vontade, dá-nos o pão de hoje, me perdoa porque eu perdoo, não me deixe na tentação, livra-me do mal. Uma oração perfeita. A pessoa vai rezar hoje só para o seu prazer. Oh meu Deus, me dá um carro. Oh meu Deus, que eu suba na empresa. Oh meu Deus, me devolve a minha saúde. Eu estou tão doente. Ou você quer saúde para quê? Para testemunhar a Deus? Para trabalhar para o Evangelho? Ou para voltar para o pecado que você tinha antes de estar doente? Oh meu Deus, cura a minha cirrose. Para você testemunhar um milagre ou voltar a beber? Cuidado, meus irmãos. Deus conhece os desejos do nosso coração. E uma oração que quer apenas satisfazer prazer e desejo, você pode rezar a vida inteira, não vai receber. Aí fica aqueles católicos adultos birrentos. Pode dar birra à vontade, pode bater pé, pode fazer beicinho, pode rolar no chão. Deus não é um pai que agrada filho birrento. Pessoas que rezam para satisfazer prazer, com Deus não funciona. Meus irmãos, em 3 situações você não precisa rezar. Quais são as 3? Quando você reza mal, quando você reza pedindo coisas más, quando você reza sendo mal. Não precisa rezar. É para rezar, reze direito. Vai pedir alguma coisa? Peço que está alinhado no coração de Deus. E antes de rezar pedindo coisas boas, seja uma pessoa boa. Reze bem, reze pedindo coisas boas e seja uma pessoa do bem. Deus olhará plenamente para a sua vida. Por último, meus irmãos, não podemos ter uma oração utilitarista. A pessoa invejosa, egoísta, que cobiça, ela funciona mais ou menos assim com Deus. Ela lida com Deus na malandragem. Você conhece essa palavra? Eu não gosto de pessoa malandra. Não sei se você gosta. E aqui eu não estou falando da pessoa malandra, não é aquela que apenas não trabalha. É um malandro, o esperto. É o que vai criando situações para ele sair bem. Você que se dane. Esse é o malandro.
Tem gente que lida com Deus na malandragem, né? E acha que a conta não chega. Eu finalizo com essa história. Havia um homem que traía a esposa, batia nos filhos, roubava do trabalho, era um pornográfico e um beberrão. Quer dizer, era um homem cheio de vícios. Numa dessas noites, depois da bebedeira, ele estava voltando para casa. Ele tinha que atravessar a trilha de um trem. O trilho é onde o trem passa. Ele meio tonto, ele vai atravessar, o pé do cara garra naqueles vergalhões que seguram o trilho. E por mais que ele tenta tirar o pé não sai. Só que nada está ruim que não piore, né? Ele começou a escutar o barulho do trem. E por mais que ele tentasse, o pé não saía. Nisso ele caiu em si e disse: eu não posso morrer assim. Eu tenho que ser um homem melhor. Eu tenho que abandonar os meus vícios. Oh meu Deus, se o meu pé soltar daqui, eu prometo que eu vou parar de trair a minha esposa. O pé continuou. Deus queria mais. Ele pegou a garrafa de cachaça e disse: eu abandono o meu vício, para que eu tenha uma vida livre deste vício. E jogou a garrafa. O pé continuou preso. Ele disse: Deus quer mais. Eu prometo, meu Deus, se o meu pé se soltar, eu não vou bater mais nos meus filhos, espancá-los. O pé permaneceu preso. Deus queria mais. Eu prometo que eu vou sair da prostituição, da pornografia. E o pé continuava preso. Ele abriu a carteira cheia de camisinha, traía a mulher à vontade. Ele jogou as camisinhas fora e o pé agarrado. Ele tinha um postal de nudismo. Ele soltou também aquele postal. Nessa hora, o pé soltou. O trem já estava a pouco. Ele cai na grama e o trem passa. Por isso aqui, ele não perde a vida. Quando o trem acabou de passar, ele disse assim: que sorte! Se não é eu puxar o pé, numa hora dessa eu estava morto. Deixa eu pegar minha garrafa. Deixa eu pegar o meu postal. Entenderam a história? Na hora do aperto, a pessoa larga tudo para viver a santidade. Passou o aperto, ela vai voltando para os vícios antigos. Aí ela reza, não é atendida e reclama. E Tiago está dizendo: se você reza para voltar aos seus prazeres, Deus não vai te atender. Deus atendeu esse homem na esperança que ele se convertesse. Ele voltou aos prazeres. Voltou a trair a mulher, voltou a beber, voltou a se prostituir. Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe o motivo pelo qual oramos, pelo qual pedimos. Que o Senhor nos ajude a colocar em prática esta maravilhosa carta de Tiago. Nós que buscamos o céu, nós que queremos agradar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com o nosso canto, nós expomos o Santíssimo Sacramento sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, depois desta palavra de São Tiago, nós somos convidados a renunciar a toda inveja, a toda rivalidade, a toda paixão desordenada dentro de nós mesmos, que tem gerado briga, intriga, contenda, discórdia e tantas divisões. Eu convido você a colocar aos pés de Jesus
o seu coração, assim como ele está, na certeza de que Deus pode fazê-lo melhor. Nós nos entregamos como estamos, para que possamos vir a ser o que devemos ser. Junto com esse incenso que agora aqui é colocado, que você coloque as suas intenções, o seu agradecimento, assim como a fumaça do incenso, ela sobe aos céus, que suba a presença de Deus, as nossas orações. E certamente nós rezamos: Senhor, afasta do meu coração toda inveja, toda rivalidade, toda cobiça. Tiago, nesta perícope que acabamos de refletir, ele vai nos mostrando vários problemas na nossa vida e na nossa caminhada. E ele vai mostrando a razão desses problemas. Ele não está mostrando apenas as questões, mas ele está apontando caminhos. Quando ele diz de tantas coisas ruins que vão acontecendo, ele vai mostrar que onde existe inveja, rivalidade, toda coisa ruim acontece. Será que na nossa casa existe espírito de inveja e rivalidade? Quantas famílias, irmão tem inveja do irmão? A mulher vive em rivalidade com o marido? É por isso que vai gerando tantas coisas ruins. Tiago pergunta: por que vocês brigam tanto? De onde vêm essas guerras? E ele responde: as guerras externas, elas começam dentro de nós. Quando nós estamos em paz, nós semeamos paz. Quando você está bem consigo mesmo, você poderá estar bem com os outros. Toca, Senhor Jesus, com a tua mão chagada os nossos corações. Vá nos curando e libertando de todas as paixões desordenadas. Cura-nos, Senhor, de toda insatisfação, de todo vazio. Liberta-me, Senhor, da diabólica cobiça. Como nós acabamos de refletir, a pessoa que tem cobiça, ela está cega para as bênçãos de Deus na própria vida. Ela desconhece o que Deus está fazendo na própria vida, aí ela fica olhando para a vida dos outros. Não deve ser assim conosco. Não deve ser assim.
Senhor Jesus, que a nossa oração te seja agradável, que a nossa adoração possa nos preencher de Deus. Tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós. Tu sabes, Senhor, qual a graça que mais necessitamos. É por isso que neste momento nós não queremos te pedir tantas coisas. Porque Tiago disse, né? Muita coisa que a gente pede é apenas para gastar com os nossos prazeres, para saciar os nossos desejos. Que a nossa oração hoje seja: Senhor, faça o melhor para mim, faça o melhor para minha família. Dá-me, Senhor, ouvido de discípulo para aprender, para ser não quem eu quero, mas quem tu queres que eu seja. E retira do meu caminho todo medo, toda insegurança, todo pessimismo. Encha o nosso coração de paz, de amor, de misericórdia. Faz de nós, Senhor, instrumentos valiosos nas tuas mãos. Convido você a se lançar nos braços de Jesus com toda a misericórdia, com toda a confiança, com todo o amor, na certeza de que Ele vai guiar você. Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas eu quero lhe dizer que se você está rezando, se você está pedindo coisas boas, e se você procura ser uma pessoa boa, a sua prece, ela sobe aos céus, e ela voltará em forma de milagre. Deus está atento àqueles que lhes são fiéis. O Senhor nos falou, nos instruiu, nos ensinou, pela boca de Tiago, uma carta que é de simples assimilação, mas que precisa ser sempre retomada na nossa caminhada rumo ao céu. É por isso que nós pedimos: Senhor Jesus, vede o meu caminho espiritual, vede, Senhor, a minha família. Eu trabalho, eu estudo, vede, Senhor, as realidades da minha vida, e abraça-me neste momento.
Você não pode desanimar. Você não pode se cansar. Você não pode jogar a toalha. Continue. Continue lutando. Continue confiando. Continue acreditando. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração está cheio de paz. Obrigado porque caminhas conosco e na Tua presença não são necessários tantos pedidos. O Senhor deseja a minha presença. E eu estou aqui. Derrama a sua graça sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre as situações mais difíceis que possamos estar passando. Abençoai esta água, peças de roupa, remédios, exames, terços, escapulários, medalhas. Abençoe os doentes, os casais em crise. Que a Tua bênção nos mantenha de pé. Que a Tua bênção nos proteja do mal. Que a Tua bênção nos faça mais santos. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e poder. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus é a minha força, meu colo, meu abrigo, o pão que me alimenta, o meu ombro amigo. Deus é a minha força, meu colo, meu abrigo, o pão que me alimenta, o meu ombro amigo. Comigo, eu elevo as mãos para os céus, 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 para os céus.